Então, pessoal, a gente vai ver hoje começar a estudar as funções orgânicas oxigenadas. Quando a gente começa a estudar orgânica, a gente começa pelos hidrocarbonetos, né, que só tem carbono e hidrogênio. E lá no estudo de hidrocarboneto, a gente aprende várias regrinhas que a gente vai usar em todas as outras funções. Regra de nomenclatura, como monta a cadeia, como acha a cadeia principal. Então, agora, entrar em outras funções orgânicas, a gente nada mais é do que seguir quase todas as coisas que a gente aprendeu em hidrocarboneto, só que acrescentar uma função, tá? Então, agora eu vou explicar, nessa aula eu vou explicar álcool e enol, tá? Mas aqui eu já estou falando de álcool, enol e fenol, porque o que acontece? Tanto o álcool, quanto o enol, quanto o fenol, eles apresentam em comum o grupo OH, tá? O grupo OH é chamado de hidroxila, tá? Então, o álcool tem um OH, o enol tem OH e o fenol também, só que em situações diferentes. Então, eu gosto de explicar mais de uma função ao mesmo tempo, quando elas são parecidas e dá confusão, tá? Só não vou explicar fenol nessa aula, senão vai ficar muito comprida. Então, olha só. Como eu disse, as três funções têm o grupo OH chamado de hidroxila, mas olha a diferença, ó. O álcool, presta atenção, ó, é um grupo OH, tá? Ligado nesse carbono aqui, tá? Só que esse carbono aqui é um carbono chamado saturado, tá? A gente não vê a quarta ligação porque é um hidrogênio e a representação dessa maneira não precisa pôr hidrogênio, mas ele tem uma quarta ligação aqui que é um hidrogênio, tá? Então, álcool, carbono, que faz 4 ligações simples, chamado de sp3, tá? Ou carbono saturado. O enol, obrigatoriamente, ele tem o grupo OH no mesmo carbono que tem uma ligação dupla, tá? Então, o enol, não existe enol se não tiver uma ligação dupla e ela obrigatoriamente tem que estar no mesmo carbono que tem o grupo OH. E o fenol já é diferente desses outros dois aqui, ó. Apesar que tem o grupo OH, a estrutura é diferente. O fenol sempre tem que ter o grupo OH ligado a um dos carbonos do benzeno, tá? Ligado direto em um dos carbonos do benzeno. Então, o fenol, apesar das três funções aqui ter o grupo OH, o fenol, ele difere nisso. Tem que ter benzeno e a nomenclatura também ele é bem diferente dessas outras duas aqui, tá? Bom, álcool. Como que a gente define um álcool? Todo álcool, tá, é um composto que apresenta como grupo funcional o grupo OH, né, chamado de hidroxila, e obrigatoriamente esse OH tem que estar ligado num carbono saturado, tá? Olha só para relembrar, o que é um carbono saturado? É um carbono que faz 4 ligações simples. Com quem que ele liga aqui? Não tem, a gente pode ter vários grupos, pode ter hidrogênio, carbono, pode até ter um halogênio aqui. Então, como a gente está falando de álcool, uma ligação tem que ser com OH, tá? E as outras 3 ligações pode ser com carbono, ou pode ser hidrogênio, pode ser algum outro elemento, tá? Então, quando a gente fala em carbono saturado, a gente está querendo dizer 4 ligações simples, certo? Então, aqui, ó. Então, todo álcool, ele pode ter na sua estrutura insaturações, tá? Eu posso ter álcool de cadeia fechada, cadeia cíclica, e o meu álcool pode ter ramificação, tá? Então, por exemplo, essa estrutura aqui, ó. Aqui a gente fala que tem insaturação, porque olha só, lembrando que insaturação é ligação dupla e tripla, então eu posso ter várias duplas numa molécula só, eu posso ter dupla e tripla numa molécula só, tá? E pode não ter nenhuma. Nessa estrutura aqui a gente tem uma ligação dupla, tá? Então eu falo que esse aqui é um álcool insaturado, certo? Mas olha só, o OH, ele tá ligado nesse carbono aqui, tá? E esse carbono é saturado. Por isso que esse OH é de álcool, tá?
Só para relembrar, olha lá, ó, o enol tem ligação dupla no mesmo carbono do OH, tá? Como aqui a gente está falando de uma ligação dupla que é em outro carbono, que não tem nada a ver com o carbono do OH, essa molécula aqui é um álcool, tá? Um álcool. Bom, pode ter cadeia cíclica, que nem aqui, ó. Eu tenho uma cadeia fechada, né? Um ciclo hexano aqui, que são 6 átomos de carbono. E aqui pode estar ligado um OH. Eu podia ter um outro OH aqui, um outro OH lá, tá? Então, não tem problema. Então, eu tenho álcool de cadeia fechada. E eu também tenho álcool ramificado. Olha só, aqui eu tenho o grupo OH e aqui eu tenho duas ramificações. E eu posso ter numa estrutura tudo junto. Podia ter uma cadeia fechada, que tivesse dupla ligação e ainda tivesse uma ramificação. Podia ter as três coisas? Sim, não tem problema, tá? Desde que tenha um grupo OH num carbono que faz 4 ligações simples, a gente tem álcool. Além de ter um álcool só, um grupo OH, eu posso ter mais de um, tá? Que a gente chama de poliálcool. Por exemplo, nessa molécula aqui, eu tenho 2 átomos de carbono. Em cada átomo de carbono eu tenho um grupo OH. Aqui, olha só, eu tenho 4 grupos OH. Aqui eu tenho 3 grupos OH. Mas se você prestar atenção, nesses 3 exemplos, cada grupo OH, ele está ligado em um carbono diferente do outro, certo? Olha só, cada OH tem o seu próprio carbono. Ou seja, isso aqui, ó, no mesmo carbono ter 2 grupos OH, isso aqui não pode, não existe, tá? Porque se de repente numa reação química forma isso aqui, rapidamente isso daqui se transforma em outra coisa, tá? É super instável uma molécula que tenha 2 grupos OH no mesmo carbono, tá? Então, isso aqui a gente nunca vai montar, nunca vai achar. Tudo bem? Aqui tem as nomenclaturas, mas depois eu vou falar melhor das nomenclaturas, tá? Bom, classificação. Eu vou falar de 2 classificações aqui que são as mais importantes, tá? De acordo com o número de grupos hidroxila, tá? Se tiver um grupo OH só, a gente fala que é um monoálcool. Se tiver 2 hidroxilas, diálcool, tá? E mais de 2, né? 3, de 3 para cima, a gente já vai chamar de poliálcool. Olha só essas moléculas aqui, ó. Então, aqui eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de carbono e um grupo OH, tá? Aqui a gente tem um átomo de carbono, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono e 2 grupos OH. Então, esse aqui é um diálcool, esse aqui é um monoálcool, tá? Nessa molécula aqui, ó, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono e 3 grupos OH. Aqui eu já posso chamar de poliálcool. Outra classificação de álcool é de acordo com o carbono que ele está ligado. Quando a gente começa a química orgânica, a gente fala o que é carbono primário, o que é um carbono secundário, o que é um carbono terciário. Aliás, tem carbono quaternário também, em hidrocarboneto, em álcool não. Então, a gente vai entender assim, o álcool primário é aquele álcool que tem o grupo OH ligado num carbono primário. O álcool secundário é aquele que tem o grupo OH ligado num carbono secundário. E o álcool terciário é aquele que tem o grupo OH ligado num carbono terciário. Por exemplo, olha só. Esse aqui é um carbono primário. Por quê? Porque ele só está ligado nesse aqui, ó. Tá? Carbono primário é aquele que se liga a mais um carbono primário. Tá? Então, aqui eu posso ter N carbonos aqui, ó, nessa cadeia. Mas eu vou falar que esse daqui é um carbono primário, porque ele está apenas ligado nesse carbono aqui, ó. Tudo bem? Então, esse aqui eu chamo de carbono primário. Se, de repente, eu tiro um hidrogênio daqui, então vai ficar 2, e penduro um grupo OH, eu vou ter um álcool primário, porque o OH está ligado num carbono primário, certo? Então, olha só, esse aqui é um álcool secundário. Ó, usando o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, ó, esse carbono está ligado nesse carbono, está ligado nesse carbono. Então, esse aqui, ó, é um carbono secundário. Portanto, esse aqui é um álcool secundário, tá?
E esse daqui, olha só, esse carbono aqui está ligado nesse e ligado nesse carbono aqui. Então, esse carbono aqui é um carbono terciário. Portanto, esse aqui é um álcool terciário. Tudo bem? Isso aqui é fácil. Nomenclatura. A nomenclatura de álcool, a gente vai usar aquela tabela que a gente já aprendeu para hidrocarboneto, tá? Então, é sempre assim. Composto orgânico, a cadeia principal tem o nome formado por um prefixo, que indica a quantidade de carbono, um infixo, que indica o tipo de ligação, tá? Se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla, se é uma ligação tripla, tá? E o sufixo, que indica a função, tá? Então, nesse caso, as nossas moléculas, tá? Enquanto a gente estiver falando de álcool, nossas moléculas vão terminar com ol, porque a terminação ol indica álcool. Que nem aqui, ó, por exemplo, ó, aqui a gente vai falar de álcools não ramificados. Então, olha só, aqui eu tenho C, carbono, um carbono só, CH3, e tá ligado no grupo OH. Então, um carbono só, né, pela tabelinha lá, um carbono, prefixo met. Então, met. Tem uma, bom, aqui com um carbono só a ligação é simples, né? Então, an, e a nossa terminação é ol, porque é um álcool, então, grupo OH. Então, nome, metanol. Aqui, ó, 2 carbonos, né? Pela nossa tabela, 2 é et. Então, 2 carbonos. Ligação simples entre os átomos de carbono. Ó, ligação simples, saturado, an, né? Então, an. Terminação ol, porque é um álcool. Tudo bem? Então, a gente vai usar esse raciocínio aqui. Bom, o que acontece? Ó, cadeia principal. Aqui a gente tá falando de cadeias abertas, tá? Então, a gente tem que numerar. Por que eu tenho que numerar? Porque esse grupo OH, ele pode estar em qualquer carbono. Então, eu tenho que mostrar onde ele tá. Então, por exemplo, a gente vai entender agora, a partir de agora, a gente vai entender que a função, no caso aqui é o grupo OH, tá? A função, que essa aqui é álcool, é o que eu tenho de mais importante na minha molécula, tá? Portanto, eu tenho que começar a numerar a cadeia a partir da extremidade mais perto do grupo OH, ou seja, da função. Por isso que aqui, ó, a numeração que está em roxo é a correta, tá? Então, esse aqui é o carbono 1, porque o grupo OH está no carbono 2, tá? A numeração azul está incorreta, porque se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, o grupo OH vai cair no carbono 4, tá? Enquanto que a numeração roxa, ele cai no carbono 2. E a regra sempre é, tá? Deixar a função, a ramificação, tudo que você tiver que numerar, deixar sempre com a menor numeração possível. Então, aqui a numeração correta, que aqui está em roxo, tá? E aí, então, ó, a gente tem 5 átomos de carbono, pente, tá? Indica 5. Ligações simples entre os átomos de carbono, então o infixo é o an. E eu tenho um grupo OH, então terminação ol. Só que eu preciso indicar onde ele tá. Se você prestou atenção, aqui não precisou indicar aonde ele está, porque com um carbono só e com 2 carbonos só é irrelevante, tá? Aqui necessariamente, aqui no metanol não tem opção, né? Só tem um carbono, então ele tá nesse carbono. Para que eu vou marcar um? Não tem necessidade, só tem um carbono. E aqui, ó, independente, se o OH tá nesse carbono, ou se eu tirar ele daqui e colocar nesse carbono, vai cair carbono 1. Então, eu não preciso colocar numeração. A partir de 3 átomos de carbono, eu já tenho que marcar. Então, aqui, olha só, pela numeração correta, o grupo OH tá no carbono 2. Então, exatamente antes da indicação ol, que indica álcool, eu vou colocar a posição que o meu grupo OH aparece na cadeia, tá? Então, pente, an, 2 ol. Pente, 5 átomos de carbono, an, ligações simples entre os carbonos. No carbono 2, eu tenho um grupo OH. É isso que significa pentan 2-ol. Tudo bem? E a gente sempre vai fazer isso. Ó, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Por exemplo, aqui, ó.
Propan, são 3 carbonos, 2 ol, tá? Eu tenho que marcar que tá no 2, porque existe o propan 1 ol. Então, meu OH, ele podia estar no carbono 1 e não no carbono 2, tá? Então, aqui eu tenho que indicar que é o 2-ol. Assim como se estivesse no carbono 1, eu colocaria propan 1-ol, tá? Cadeia fechada, ciclo, tá? Toda vez que tiver cadeia fechada, eu tenho que escrever a palavrinha ciclo. Hexan-ol. Por que aqui eu não coloquei 1? Porque a minha cadeia fechada não tem carbono 1. Cadeia fechada não tem extremidade. Então, a partir do momento que a sua cadeia fechada tiver apenas uma coisa para você marcar, você não vai numerar, tá? Agora, por exemplo, se eu tivesse uma ramificação, eu teria que marcar. Quem que leva o carbono 1? O carbono do grupo OH, porque a função é a mais importante, é a coisa mais importante que a gente vai ter na molécula. Esse aqui é o carbono 1, esse aqui seria o carbono 2, se tivesse ramificação, tá? Se tivesse uma ligação dupla, a mesma coisa, carbono 1 e o carbono do OH, e aí a gente ia girar para a direita ou para a esquerda, horário ou anti-horário, de acordo com a menor numeração, tá? Aí sim eu teria que fazer a numeração e marcar aqui os carbonos que contém cada coisa que a gente tem na molécula. Função, ramificação, dupla e assim por diante. Aqui, ó, propantriol. Bom, por que aqui eu não coloquei propan 1, 2, 3, triol? Porque olha só, não pode colocar mais de um grupo OH no mesmo carbono. Isso é regra, não existe álcool com duas hidroxilas no mesmo carbono, certo? Aqui a gente tem uma cadeia com 3 átomos de carbono, e ele fala que é triol, portanto, é um OH em cada carbono, não tem outra opção. Então, sendo que a única opção de estrutura é essa aqui, ó, eu não preciso fazer a numeração, tá? Bom, quando é ramificado, olha lá, a gente vai primeiro identificar a cadeia principal, né? Lembrando que a cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono. Nesse caso aqui, é a maior sequência que contém o grupo OH. Tá? Não posso deixar o álcool de fora da cadeia principal. Segunda coisa, a gente vai numerar a cadeia principal, começando pela extremidade mais próxima do grupo OH, tá? Isso aqui, mais uma vez, falando de cadeia aberta. Cadeia fechada é como eu acabei de explicar. Então, olha só. Então, presta atenção, ó. Eu tenho aqui um grupo OH que eu preciso marcar e eu tenho uma ramificação metil que eu preciso marcar. Aqui tem 2 marcações, ó. A primeira, azul, começa desse carbono aqui. Então, né, a gente tem 5 átomos de carbono. Pela marcação azul, o que acontece? Cai a ramificação no carbono 2 e cai o grupo OH no carbono 4, mas essa numeração ela está incorreta. Por quê? Porque eu tenho que começar pela extremidade mais próxima da função, porque a função é a mais importante. Então, a numeração correta é a roxa. Porque, olha só, na numeração roxa, o grupo OH cai no carbono 2, tá? Mais próximo da extremidade, e o metil cai no carbono 4. Isso aqui, essa regrinha aqui é muito importante, tá? Lembra, as funções sempre são o que é mais importante na sua molécula. Então, na hora de numerar uma cadeia aberta, você vai começar pela extremidade mais próxima da função. Por isso que essa molécula chama 4-metil, olha lá, o metil está no carbono 4, 4-metil pentan 2-ol, quer dizer que no carbono 2 eu tenho um grupo OH. Agora aqui a gente tem vários exemplos, tá, de nomenclatura. Ó, cadeia aberta. Cadê o grupo OH? Ah, ele tá aqui, ó. Tá? Por isso que a gente começou a numerar daqui, ó, mais perto dele, tá? Ó, no carbono, ordem alfabética, eu tenho 2 tipos de ramificação. Eu tenho metil, aqui e aqui eu tenho um grupo etil. Ordem alfabética, etil vem antes. Então, 4-etil, 2,5 de metil, né? Lembrando que aqui eu tô colocando 2 porque as ramificações são iguais, né? Então, eu só coloco 2 para indicar que são 2. 2 e 5 são as posições. Cadeia principal tem 7 átomos de carbono, então, heptin.
porque só existe ligação simples, e no carbono 3 eu tenho um grupo OH. Essa aqui é uma cadeia fechada, como eu expliquei, olha lá, ó. Aqui eu tenho o grupo OH e eu tenho o metil. O carbono do grupo OH é o carbono mais importante, então ele ganha o número 1, tá? Aqui, tanto faz horário ou anti-horário, o metil cai no carbono 3, tá? Então, nomenclatura. Ramificações vêm antes de tudo. Então, é 3-metil, ciclo, porque é uma cadeia fechada, butan 1-ol. E a última aqui, ó, o OH tá aqui, por isso que, ó, esse aqui é o carbono 1, tá? No carbono 3 eu tenho 2 ramificações metil, então 3,3 de metil butan 1-ol. Aqui, ó, a mesma coisa. Aqui, se não tivesse o grupo metil, a numeração não ia fazer diferença começar pela direita ou pela esquerda, tá? Mas aqui a gente tem que começar por esse carbono aqui, porque aqui o que acontece? No carbono 2, acaba aqui ficando duas coisas, a ramificação e um dos grupos OH. Então, eu tenho que começar por aqui, necessariamente. Aí, vai ficar 2-metil, tá? Pente, porque são 5 átomos de carbono, 2, 3, 4. Então, 2,3,4 triol, porque são 3 grupos OH, que é um poliálcool. E essa aqui, né, aqui não tem segredo, eu vou começar por aqui, mais perto do grupo OH. Ordem alfabética, o etil vem antes, então 3-etil, 4-metil, pentan, 2-ol. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar são os álcools insaturados, tá? Principalmente, a gente vai sempre achar álcool que tenha ligação dupla, tá? São os mais importantes. Então, aqui, ó. Não vai mudar nenhuma regra que a gente viu até agora, tá? Porque, olha só, nessa molécula aqui, eu já tenho o álcool, eu tenho ramificação e tenho a dupla. Tenho as 3 coisas que a gente tá falando até agora, tá? Quer dizer, não mudou nada. Quem que é o mais importante? A função. Então, eu começo daqui, tá? Se esse aqui é o carbono 1, o que que acontece, ó? A ramificação cai no 3 e a dupla também cai no 3, porque entre 3 e 4 o número menor. Então, ó, 3-metil, but, no carbono 3 eu tenho uma dupla e no carbono 1 eu tenho um grupo OH. Então, toda vez que o seu álcool for insaturado, a sua palavra que indica a cadeia principal, ela vai ser cortada 2 vezes, tá? A primeira vez ela vai ser cortada para indicar onde está a dupla, podia ser uma tripla, tá? Mesma coisa. E vai ser cortada de novo para mostrar onde tem um grupo OH. Da mesma forma aqui, ó. Então, olha só o que acontece aqui, ó. Carbono 1 eu tenho o grupo OH, carbono 2 eu tenho a dupla e também o grupo metil. Então, ó, 2-metil, but, 2-en, 1-ol. Ó, cortei 2 vezes. Tudo bem? Então, só para ficar bem claro, né? Ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade vai valer para todas as funções que a gente for ver daqui para frente, tá? Quem é mais importante? A função. Sempre, tá? Depois vai vir dupla e tripla, certo? E por último, as ramificações, tá? Por exemplo, se numa molécula tanto faz eu começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, com relação à função, qual que vai ser a próxima coisa que eu vou olhar? A insaturação. Se a insaturação tanto faz da direita para a esquerda, eu vou olhar a ramificação. Eu vou ter sempre que procurar alguma coisa para fazer com que haja uma diferença a numeração da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a não ser que a molécula realmente seja simétrica e tanto faz. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Eu tenho um grupo OH que está no carbono 4, tá? Presta atenção, ó. 1, 2, 3, 4. OH no 4. Se eu tivesse começado daqui, ficaria 1, 2, 3, 4. Então, nessa molécula aqui, com relação à função, não faz diferença
tá? Se eu não tivesse dupla e se eu não tivesse ramificação, a numeração não ia fazer diferença da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Porém, existe coisas a mais para eu analisar. Aqui, ó, daqui para cá, no carbono 2, aparece uma dupla. E daqui para cá, no teoricamente carbono 2, aparece uma ramificação. Mas olha só, o que é mais importante? Dupla ou ramificação? A dupla ligação é mais importante. Então, o que acontece? Por isso que a escolha da numeração começou daqui, tá? Então, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, já pego a dupla, tá? 3, carbono 4, OH, e aí a ramificação vai cair no carbono 6, tá? Então, essa regrinha aqui, esse slide aqui é muito importante para vocês, tá? Lembrar disso. Nomenclatura, fica 6-metil, hept, 2-en, 4-ol. Bom, a outra função que a gente vai ver, né, lembrando que as 3 funções aqui tem a hidroxila, a outra função que eu ainda vou falar hoje é o enol, tá? Então, só para lembrar. Diferença de álcool com enol. Diferença é que o enol, no mesmo carbono, eu tenho dupla e OH, tá? Então, ó, enol. O que é um enol? Os enóis são compostos que apresentam um ou mais grupos hidroxila, tá? Ligados a átomos de carbono insaturado, tá? Insaturado do tipo sp2, só para lembrar, o carbono sp2 é aquele assim, ó. Faz uma, duas simples e uma dupla, tá? Ou seja, carbono que faz ligação dupla. Os enóis, portanto, são caracterizados pelo grupo funcional a seguir. Olha só, tá? Não interessa a estrutura, podia ser uma estrutura cíclica aqui. O que eu tenho que prestar atenção? Que no carbono, tá? Que tem o grupo OH, eu também tenho que ter ligação dupla. Então, ó, tem que ser o mesmo carbono, dupla e grupo OH. Isso aqui é uma coisa interessante, a gente não vai ver agora nesse começo, a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas é importante saber, aliás, tem livro, tem apostila que nem fala de enol, tá? Por quê? Porque enol é um composto super instável, tá? Então, ó, eles não são estáveis e podem se transformar em outra função. Então, dependendo da posição do OH na estrutura, tá? Ele pode se transformar numa cetona ou ele pode se transformar num aldeído, tá? Essa transformação não é definitiva. Na verdade, a gente tem um equilíbrio, olha só, essa setinha aqui indica equilíbrio, tá? Entre o enol e a outra função, de forma que elas se transformam uma na outra constantemente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um enol, então olha lá, a gente acabou de ver um enol, ele vai vir para cá, se transformar numa cetona, só que essa cetona ela pode se decompor e voltar a ser o enol. E aí vai ficar nessa brincadeira, vai para lá, vira cetona, vira para cá, vira enol e vai e vem, tá? Só que entre enol e cetona, a cetona é bem mais estável, tá? Então, é muito provável que a gente encontre uma quantidade de cetona maior por um tempo maior do que um enol. Mas a gente não pode descartar que existe essa função chamada enol, tá? Olha, importante. A gente vai ver esse assunto aqui melhor quando a gente for ver isomeria plana, tá? Depois de todas as funções orgânicas, a gente entra em isomeria. Essas duas figuras aqui que eu mostrei aqui, ó, o enol se transformando em cetona e o enol se transformando em aldeído, chama tautomeria, tá? Ou tautomerismo. Não é para se preocupar com isso agora, a gente vai ver isso aqui em outro momento, tá? Mas eu tô explicando que ele é instável porque de repente pode aparecer aí algum exercício falando que ele é instável. Nomenclatura de enol. A nomenclatura, eu não vou ficar falando muito, porque a nomenclatura de enol ela é exatamente igual a de álcool insaturado, tá? Exatamente igual, porque um enol, assim, a grosso modo é um álcool, não é? Tem um grupo OH. Mas, né, tipo assim, um álcool não se transforma em outra coisa. O enol se transforma, como a gente acabou de falar. Por isso que o enol, ao pé da letra, ele não é considerado um álcool,
tá? Porque ele é instável. Mas a nomenclatura é muito parecida. Então, por exemplo, aqui, ó, álcool insaturado. Olha só, é um álcool e tem uma dupla, tá? Isso aqui eu falo que é álcool, por quê? A dupla tá no carbono 3 e o álcool tá no carbono 1. Então, a dupla e o OH estão em carbonos diferentes. Então, isso aqui é um álcool, certo? Agora, esse aqui você pode ver que é a mesma molécula. Eu só mudei a dupla de lugar. Coloquei a dupla aqui. Agora, olha só, no carbono 1 eu tenho o OH e a dupla. Então, isso é um enol, tá? Mas olha a nomenclatura. 3-metil, 3-metil. But, né? But, cadeia com 4. No carbono 3 eu tenho uma dupla, então 3-en. Aqui no carbono 1 eu tenho uma dupla, então 1-en. No carbono 1 eu tenho um OH, um ol. No carbono 1 eu tenho um OH, um ol. Olha só. Se de repente você olha o nome, se você não prestar atenção, você pode confundir enol com álcool insaturado, tá? Porque a regra de nomenclatura é a mesma, tá? Então, é importante, se o exercício pedir para você classificar qual é a função, né? Falar qual é a função e dar um nome, é bem importante você montar, tá? Porque nem sempre aqui, ó, caiu no 1, caiu no 1. Não, tá? Nem sempre. Podia ser 1 e 2, podia ser 2 e 3, tá? Então, nem sempre é o mesmo número. É importante montar. Ó, um outro exemplo, ó. Mesma cadeia, tá? Eu só mudei as coisas de lugar. Ó, aqui eu tenho um OH no carbono 3 e eu tenho a dupla no carbono 3 também, então, enol. Aqui eu tenho o OH no carbono 2 e eu tenho a dupla no carbono 4, então isso aqui é um álcool. Pode ver que até a ordem de numeração é diferente, ó. Daqui eu comecei daqui para lá, porque no carbono 3 eu tinha um OH, certo? Então, para mim, eu tinha que começar por aqui, que é mais perto do grupo OH. Nessa outra cadeia, eu comecei daqui, porque, olha só, o OH, começando daqui, tá no carbono 2, tá? Então, simplesmente porque eu mudei o grupo OH de lugar, eu mudei também, eu inverti a numeração da molécula. Mas olha o nome, tá? Então, o que acontece? Aqui ficou 5-metil, X, 2-en, 3-ol. Aqui ficou 2-metil, X, 4-en, 2-ol. Aqui, apesar dos números serem diferentes, a nomenclatura praticamente, né, é o mesmo esquema de nomenclatura. Então, só tem que prestar atenção nisso, porque é muito parecido, tá? Na próxima aula, a gente vai ver, então, fenol, tá bom? Até a próxima aula.